Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer aqui inicialmente a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento em direção ao Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seus auxílios, que o Senhor nos conceda o amparo e nos conduza na realização dessa tarefa. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada evolutiva. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu ver se o som tá bom. Ah, tá. Então vamos lá. Hoje o capítulo é um capítulo só, mas tem bastante conteúdo. Então vamos para o nosso texto, nosso resumo. Estudo 19, capítulo 22. Recomeço das tarefas. Então estamos lá na Argos, né? Na situação do Argos já quase pronto para sair do hospital, e o médico todo contente, e aí o Miranda começa dizendo que o cirurgião, devotado, acompanhava o fortalecimento orgânico de Argos com o júbilo do vitorioso. No suceder da semana, ficou delineado que o jovem receberia alta, depois que os exames finais dessem o resultado almejado. Os esposos não cabiam em si de contentamento. Aquele período de internamento fora abençoada a escola de aquisição de experiências e de reparação de grande parte da dívida que lhes pesava na economia da reencarnação. Então, assim, eles tiveram muita experiência lá, né, ao longo desse tempo de internação dele, e também o Miranda está dizendo que conseguiram também reparar uma grande parte da dívida que lhes pesava na economia da reencarnação, que eles suportaram todas as dores, né? Então, essas dores suportadas e ansiedades vividas, entre perspectivas sombrias de angústias, faziam agora parte de um passado que se caracterizava por bênçãos conquistadas. Se é certo que o capital das dores fora expressivo, não se podia esquecer a soma de valores positivos através de amigos abnegados, que lhes ofereceram apoio e interesse fraternal, abrindo-lhes as portas do coração e do lar, minimizando-lhes a aspereza dos testemunhos. Afinal, a vida não são apenas as aflições que maceram, senão o somatório das experiências, nas quais o bem predomina por meio de criaturas que se transformam em anjos tutelares, encarregados de colocar beleza e cor nas sombras dos caminhos. Os exemplos de bondade e de abnegação haviam sido uma colheita de preciosas lições que deveriam ficar incorporadas ao cotidiano, em relação às lutas do futuro que teriam, certamente, de enfrentar. A abnegada madre superiora do hospital, que os adotara como filhos espirituais, dando-lhes provas de entendimento e compreensão, bondade e renúncia, participou da boa notícia com os olhos marejados de justo pranto. Chegando o próximo momento das despedidas, em face dos resultados auspiciosos dos exames complementares, o médico, emocionado, esclareceu Aura sorridente. Aí o nome do médico é Dr. Vasconcelos, vocês lembram? E ele vai falar: é certo que existem milagres, pois estamos diante de um deles. Agora é necessário preservar a conquista e saber valorizar o cometimento, não nos excedendo em otimismo e em perspectivas demasiado ambiciosos. Argos, sob o ponto de vista médico, adquiriu uma sobrevida de prazo não definido. Poderá ter uma existência calma e longa, isto é, um quinquênio,
marchando para um fim compreensível, em razão das suas poucas possibilidades de armazenamento de oxigênio na reduzida câmara pulmonar. Então, vocês lembram que ele te retirou um pulmão, ficou com um só. Então, aí isso já diminui, né, a capacidade de armazenar oxigênio e tudo, e também diminui a capacidade respiratória. Como vai falar aqui, a tendência natural é de que irão diminuindo a sua resistência e capacidade respiratória, sendo-lhe a morte um tanto dolorosa. Então, estava prevendo já que ele talvez sentisse um pouco de dor na época, né, da desencarnação. Enquanto isso não ocorrer, vivam em infelicidade comedida, tendo em vista os limites orgânicos de que ele se encontra possuidor, o que não impedirá a realização de uma vida quase normal. Estarão liberados amanhã e eu espero não os ver aqui nunca mais. E aí o Miranda vai continuar contando que estavam acompanhando os preparativos dos pupilos da irmã Angélica para o retorno à vida normal no mundo exterior. E vivíamos as suas inocentes alegrias, no caso ele estava ali, né, junto deles, vivendo a alegria, revestido de novas ansiedades. Doutor Arnaldo, doutor Arnaldo Lustosa, desencarnado, né, que faz parte do hospital mais dos que amparam lá, os desencarnados, que se encarregou da assistência espiritual mais direta a Argos, não escondia suas emoções, reconhecido a misericórdia divina. Naquela noite, a benfeitora convocou-nos, a fim de apresentar as oportunas diretrizes aos seus afilhados, que lhes deveriam constituir a pauta das suas futuras atividades, respeitando-se o livre-arbítrio deles mesmos. É o que que acontece? Ela vai falar o que que eles devem fazer para o futuro, mas tudo depende do que eles vão fazer depois. É o livre-arbítrio deles. Então está programado que eles tenham bastante sucesso, né? Agora com essas experiências que tiveram. A reunião que ela convocou eles lá no plano, né, no caso do plano espiritual, teve lugar no jardim fronteiriço ao hospital, onde era grande a movimentação dos espíritos de ambos os planos da vida. Então, eles estavam ali junto ao hospital, à noite, respirava o perfume do bosque e das flores. Havia uma melodia que deve ser perpassar, tem um S aqui, né? Bom, perpassava na leve brisa, como emoldurando de poesia e som a paisagem de beleza lírica. É a parte poética do Miranda, né? Mostrando que tem uma melodia, que tem a beleza também, uma brisa, e ele estava ali aguardando. Bernardo e Dr. Lustosa, Arnaldo Lustosa, trouxeram os dois esposos que se encontravam irradiando felicidade. Era muito diverso o aspecto de que se revestiam, então, em relação às outras vezes. Agora eles estavam de mão dadas e lúcidos, em razão da técnica que lhes fora aplicada pelo passista. Então, o Bernardo ministrou passes nele, magnéticos, né, para fazer com que eles ficassem mais lúcidos ainda, eles ficassem bem ali, circulando, né, e absorvendo aquele que eles vão escutar na reunião, né? A mentora irradiava toda a beleza espiritual de que era detentora. Ela evocava uma oleografia religiosa. Então, o Miranda está olhando para ela, está lembrando de uma oleografia religiosa, em face da sua postura e iluminação espiritual. Estava com as duas mãos distendidas, em posição de quem aguarda para abraçar, enquanto a indumentária larga, que lhe caía aos pés, acompanhada de um manto em suave tom azul, completava-lhe a presença radiante e nobre. Então, eu acho que ele estava vendo mais ou menos essa, né? Que ele fala que ela estava com uma roupa larga, um manto azul, com as mãos em posição de esperando um abraço, e que ela estava irradiante, né? E aí, no caso, é esse quadro que devia ele estar lembrando também, né? Ao seu lado, aí o Miranda falando, que ele viu essa luz toda, né? Ela tão irradiante, ele foi tomado de uma grande timidez no exame dos próprios limites e das muitas necessidades que me assinalavam o processo evolutivo. Ele sempre se reconhecendo como uma pessoa que está ali aprendendo muito, entendeu? Não se coloca com nenhum pouco de, né? Sempre com humildade, não se coloca com nenhum pouco de luz, de mostrar que ele já está melhor. Ele sempre se coloca ali, e ele falando que ele foi tomado de timidez também, né? Quando ele olhou assim para ela e viu que ele mesmo não tinha tanto, a luz dele está muito fraca, ele sempre reconhece. A Áurea
Quando viu a irmã Angélica, ela de imediato teve o ímpeto de se ajoelhar aos pés, no que foi detida pela vigilante entidade, que a abraçou e no mesmo amplexo, no mesmo abraço, reunindo Argos embevecido. Então, naquela mesma hora ali, ela vai e abraçou um e puxou o outro. Então, vamos dar uma paradinha aqui agora para a gente ver algumas coisas, que o capítulo é pequeno, né? Vamos ver o que a gente consegue acrescentando com as nossas referências aqui e com os nossos comentários. Então, no trechinho que fala, a benfeitora convocou-nos a fim de apresentar as diretrizes aos seus afilhados, o que lhes deveria constituir a pauta das suas futuras atividades, respeitando-se o livre-arbítrio deles mesmos. Tô lembrando que isso aqui eu vou falar mais depois, porque eu mexi um pouquinho na referência agora, um pouco antes do nosso estudo, aí vai ser no próximo intervalo. Vamos para as referências desse trechinho, porque o Miranda coloca aqui, e deixa bem claro também, e a entidade aqui, a irmã também, a irmã Angélica coloca, que o que vale muito é sempre a amizade. Então, nesse momento que ele coloca que foram amigos, vou colocar outro textinho, que foram os amigos que ajudaram, e várias vezes ele colocou ali, amizade, estiveram junto as pessoas. Ele deixa bem claro, e a irmã Angélica também, sobre a importância da amizade. E aí citaram para a gente ali no livro Constelação Familiar, lá na live, de Joana de Ângeles, de Valdo, o capítulo Educação para a Amizade. E eu achei muito bonito, assim, muitas coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Sobre a amizade, que é um sentimento de elevação, que deve viger na conduta dos seres humanos, preparando-os para os grandes voos do amor. Pode-se mesmo asseverar que a amizade é uma conquista relevante, uma vitória em relação ao egoísmo em razão de vincular uma a outra pessoa e ambas ao grupo social no qual se encontram. Sem amizade, a existência humana perece. E na constelação familiar, quando não existe a amizade, né, abre expressiva lacuna entre os seus membros. A amizade é um sentimento de afeição que se desenvolve com desinteresse de receber qualquer tipo de gratificação. Isso é a verdadeira amizade. Você é amigo e não quer aguardando nada do outro. Faz uma coisa, faz um favor, aí depois aguarda, não há nada de aguardar o outro em troca. Você faz porque você gosta daquele amigo, né? E isso vai ensejando relacionamentos edificantes e fraternais. Que é o que, gente? É um exercício para a nossa fraternidade universal, né? A amizade que já é um modo de amor e ela vai nos exercitando para no futuro, todos nós somos irmãos, então essa fraternidade universal ficar forte entre todos, né? Esses relacionamentos edificantes. O amigo é um tesouro que se encontra ao alcance, sempre disposto a contribuir em benefício do outro. A amizade não deve ter por meta alcançar benefícios, nem expressar manifestação de servilismo ou permuta de gentilezas constitui um treinamento para as vinculações mais profundas, quando o amor faculta a intimidade que se desdobra na constituição da prole. Então, aqui no caso, está falando em relação já extra amizade, treinando para você também aprofundar o amor e também partir para os relacionamentos familiares. No caso, né, relacionamento a dois e formando uma família. Na família, é indispensável para que reine a amizade é indispensável para que reine a harmonia. Os vínculos biológicos facultam melhor desenvolvimento da amizade, em razão da convivência e dos interesses superiores em favor do grupo, que também sempre tem o interesse superior, os benfeitores daquela família, e que o grupo se harmonize, né? Lógico, sempre tem aqueles nossos afetos e desafetos dentro da família. A amizade é um combustível que sustenta a luz da evolução aquecendo o coração e fortalecendo as emoções. As pessoas que se sentem incapazes de manter relacionamentos fraternos, onde predomina a amizade, encontram-se em estágio egoístico, de que necessitam libertar-se, treinando a gentileza no trato, abandonando a postura de fiscal do seu próximo e manipulador em relação a todos quantos se lhes acercam. Então, tem gente que tem que fazer justamente esse treino, né, para acabar com o egoísmo dele. Então, a amizade serve para você começar a pensar no próximo, né, e aí não ficar pensando só em você. O verdadeiro amigo sempre pensa na gente, né?
Não está sempre em primeiro lugar eu, ele está sempre pensando no amigo. Nos dias atuais, a amizade diminui em razão da suspeita que se avoluma em torno dos relacionamentos, que se apresentam quase sempre objetivando lucros imediatos, projeção da personalidade, interesses escusos. Aquela pessoa que às vezes, que tanta gente fala, a pessoa que tem muito dinheiro, ela nunca sabe se a pessoa, se alguém está chegando como amigo sincero, para poder realmente ser amigo ou ter interesse, ficar ali, porque vai aproveitar, né, as facilidades que a pessoa tem, né, e o dinheiro e tudo. Então aí tem essa suspeita, né, nesses dias atuais que ela coloca que esse livro não é tão antigo, é dos últimos, nossos últimos 20, 30 anos aí, mesma coisa. A violência que irrompe toda parte, empurra as criaturas para a solidão das suas fortalezas residenciais, trancadas, guardadas por sentinelas, equipadas por câmaras de televisão, por sistemas de alarme. Nos estágios infantos juvenis, no entanto, é mais espontânea a amizade, porque a malícia e os hábitos doentios ainda não se lhes instalaram, permitindo a natural convivência e o sincero relacionamento. Então a gente vê que na parte infantil, infanto-juvenil, eles são amigos, né? Criançada, tudo até os 12 anos por aí, até da época que começa a adolescência, isso aí é espontânea amizade. Entretanto, na maioria, né, gente? Entretanto, sendo preservado o sentimento no período adulto, multiplicam-se as emoções de bem-estar, de harmonia e de autoconfiança, logrando expressivos benefícios para o grupo social em que se movimenta. A amizade expressa-se de maneira muito variada. A amizade é responsável, é consciente, é gentil. Não importa muito como o outro a recebe, mas é essencial conforme se expresse. Ideal, sem dúvida, quando é recíproca. Nada obstante ser muito nobre quando surge em quem quer que seja e da maneira como se apresente. Não pode ser fingida. Não tem caráter de valorização. Nem pretende conquistar a fim de jactar-se. O verdadeiro amigo é somente o amigo, sem retórica, nem poesia, sem adereços ou exterioridade. Para que permaneça forte, a amizade necessita de ser sustentada pela bondade, esse nobre sentimento de compreensão das deficiências alheias e de ternura pelo seu próximo. Então, aí o básico para a gente lembrar, né, e levar para a nossa vida inteira é a gente ter que entender que a gente tem que ter compreensão de todas as deficiências, inclusive as nossas, né? Que a gente sabe que a gente tem que fazer o autoconhecimento. Mas do amigo de outra pessoa, que às vezes age de uma maneira que a gente não acha muito correta, né? Foi equivocado. E aí o que que a gente pensa? Ah, ele tá assim, tá assado. Não, todo mundo tem sua deficiência, né? Seu limite. E aí, nesse sentimento nobre de compreensão, a pessoa consegue manter, né? Continuar nessa amizade aí, mantendo isso, sustentando isso, porque a pessoa quer o bem para o próximo. E aí, quanto mais o próximo for um amigo, né, melhor ainda, que a gente já tem esse vínculo afetivo, né? Aqueles que evitam ou que não têm amigos podem considerar que preferem não ser amigos, mantendo-se em estados mórbidos de conduta que levam à depressão e ao pessimismo. No lar, especialmente, a amizade é fator primordial para a união entre os diversos membros, propiciando confiança e estabilidade geral. Então, também, basicamente, no lar, precisamos desse sentimento de ter, lógico, né? Dentro da família, a amizade. Apesar de termos contato com afetos e desafetos, um ou outro a gente vai achar que não consigo me dar bem com ele, mas a gente precisa manter esse, ainda mais nós aqui que estudamos sempre, esse foco. Porque a amizade é o início do amor. Então a gente pelo menos consiga ali sentir alguma uma afetividade que possa ajudar sempre aquele irmão, no caso, irmão, digo geral, filho de Deus, que está na nossa família. Bom, aí ela termina assim, quer dizer, eu fiz um resumo, lógico que eu não botei todos os trechos, ela termina com esse parágrafo que eu achei interessante, porque a frase final tem a ver. Falando, destituídos de sentimentos superiores, os animais demonstram amizade e confiança naqueles que cuidam deles e os preservam, tornando-se excepcionais amigos que se sacrificam, quando necessário, por instinto, numa quase inteligência embrionária, para salvar os seus protetores. E aí a gente hoje em dia tem a facilidade de ver vários vídeos, né, na internet. Antigamente nem
tinha tanto conhecimento, e a gente vê histórias de animais e cuidando dos donos, cuidando de outros animais, as histórias são fantásticas. E aí a Joana termina dizendo, evoluindo do reino animal ao humano, a amizade é o primeiro patamar para ser construído o sublime sentimento do amor. Então, daqui a gente vê que isso aqui realmente é o objetivo, é o amor. Deixa eu ver se ainda tem um trechinho aqui que eu acho que faltou alguma coisinha no final do. Aí falta aqui o livro Boa Nova. Terminar aqui antes da gente tiver para o comentário sobre a história da amizade, um trechinho do livro Boa Nova, que também foi citado, de Humberto de Campos, com Chico Xavier. Numa conversa de Jesus com seus discípulos, né, seus discípulos ainda. Aí ele vai falar. É um trecho que ele tá aquela história da festa lá, que ele transformou água em vinho. Aí o Pedro fala, poxa, mas depois ele comenta, o vinho não vai trazer, né, aquela história de trazer a pessoa sair do seu, sair de si, ficar mais alegrinho, no sentido que ele meio que colocou assim o Pedro, né? E aí Jesus vai explicar para ele. Depois que ele faz essa pergunta, ele diz: Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Aí ele continua: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Então, isso aqui está, né, um conselho para todos nós. A gente que tenhamos capacidade de sentir grandes afeições. E isso você já tem um tesouro com você. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, aqui, ele coloca, porque também essa história dos algozes a gente vê toda hora, né? Essa situação desses irmãos desequilibrados, e já foram, às vezes, um amor, um afeto, depois a pessoa faz alguma coisa e eles ficam com ódio e viram algoz. Então aqui termina, vamos fazer nossos comentários, essa primeira parte aí do nosso capítulo. O que vocês acharam? Dúvidas e comentários. Só para lembrar que esse livro é premiado, né? O Boa Nova, né? É fantástico. E sempre É cita, Boa Nova, é um livro premiado. e é É realmente bonita a mensagem, né? lindo, Realmente. né? Lindo. Lindo. Tem várias mensagens, mas essa citaram é do amizade sempre comentado várias vezes para o pessoal falar, mas essa história, por que que Jesus foi lá e transformou em vinho? Esse trecho sempre comentado. Eu acho essa primeira frase linda que ele fala, que ele fala aqui, ó, que Jesus fala, né? Deixa eu catar aqui agora, estou no outro. Essa primeira frase que ele coloca aqui dizendo: Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, assim, as amizades, quando a gente faz esse vínculo, forma esse vínculo, elas são laços que conduzem a Deus, porque a gente vai desenvolvendo os sentimentos, né? Sempre nesse sentimento de amizade, transformando em ajuda e tentar fazer o máximo para, né, fazer feliz o amigo, fazer o bem, que você puder ajudar. E isso já vai um exercício para o amor que nós vamos, aqui no capítulo, está querendo comentar justamente que é esses benfeitores, a irmã Angélica, e mais todos que ajudaram, e aí tem um monte que eles colocam aí, estão sempre com esse afeto, com essa parte da amizade. São grandes sentimentos que eles sentem. E lógico que já tá, quem está mais evoluído já é no amor, né? O que mais vocês viram aí? Interessante.
Estou vendo aqui que a gente vê que eles agora estão marcando, estão numa reunião, né? Estão indo para a reunião, lógico, levaram um casal. A irmã Angélica vai conversar com eles, vai dar uns puxões de orelha, mas, na verdade, ela tá, continua, e não é a primeira vez, né? Já falou algumas vezes com eles, já falou que agora já é na outra fase, que já está recuperado e vai para a vida. Antes ele estava ali dentro do hospital, conversava, tipo, toma força. Recebeu lá uma creche de misericórdia, fez a cirurgia espiritual e vai. Aí ela agora está pronta para começar a conversar com eles. E aí a Áurea logo, né, acha que, por exemplo, quando você vê uma figura como aquela que apareceu, que pelo que descrição é aquela figura das Nossas Senhoras todas, né, que eles colocam com, com as mãos abertas assim, e aí com aquele manto azul e tudo, e aí nisso já se preparando para receber a mensagem da irmã, que no caso vai trazer ali os conselhos, né? E eles estavam mais lúcidos porque o Bernardo aplicou o passe antes, ele não coloca aqui, mas diz que em razão da técnica que eles foram aplicada pelo passista, eles receberam lá, né, ou trouxeram eles dormindo, como eles fazem sempre, e na hora que eles estão ali no plano espiritual na reunião, eles ministram o passe para a pessoa, várias vezes para colocar assim, né, a pessoa ficar mais acordada e lúcida, no caso. Porque geralmente eles trazem o espírito dormindo, né? Não vai, ali nunca conta que ele traz eles estão acordados, olhando, né, pelo caminho afora. Alguns livros contam isso, mas aqui o Miranda nunca conta. Conta sempre que eles vêm, aí chega ali, aí eles vão sendo despertados, ou com palavras, ou então com barro, passos, né? E essa sequência, vamos dizer, esses procedimentos, né, se repetem, a gente vai aprendendo com isso, né? O doutor Arnaldo também estava emocionado, né, que é o que estava tomando conta na parte do plano espiritual, e aí juntou essa emoção de todo mundo. Eles saíram do hospital, foram liberados, e agora estão chegando para. Devem ir para casa, acho que no final desse capítulo eles vão para casa. Sandra Suzana, Pereira, fale. essa parte é muito diferente mesmo, mas a situação também é muito diferente, né? Quando ele levava os espíritos numa reunião, por exemplo, o livro antigo, né? O anterior, ele levava para ali e colocava também aquela pessoa, né? Aquele espírito que estava, né? é, que estava obsidiando alguém ali, né? Então, assim, a situação é muito diferente, porque agora eles estão ali para receber conselhos, né? Então, é uma situação bem diferente e eu imagino que seja por isso que ele, né, eles tomaram esse passe especial para que eles não ficassem, né, completamente adormecidos como os outros ficam. E lembrassem do que for que vai ser conversado, né? Porque para ficar mais lúcido, e é isso que você está comentando também é interessante. Por quê? Porque ela vai falar agora sobre o obsessor, mas realmente eles estão sendo, eu acho, né, pela história que a gente vai lendo, vai entendendo, eu entendo, né, não acho, eu entendo que elas estão dando um foco muito grande, porque essa convivência que eles tiveram na época de Francisco de Assis, foi muito importante. Eu não lembro do resto do livro, né, muitos anos que eu já li, mas tenho certeza que é por causa desse vínculo que eles estão investindo nisso. Você vê que o casal principal deste livro é Argos e Áurea. Mas, e apareceram vários outros casos que a gente foi vendo, mas por quê? Porque esse investimento, e aí dos amigos, por isso que nesse capítulo vai reforçar essa história da amizade, o investimento feito, vai falar aqui já na frente, já já, ela vai falar, o investimento é muito grande porque está sendo um investimento muito grande em relação ao que eles têm para fazer. Que eles estão há alguns séculos, né, esperando que eles melhorem, e eles agora estão nessa situação de poder ter se melhorado, e aí com tudo para poder conseguir. E eles não estão tão, né? Não estão tão assim. A benfeitura vai terminar o capítulo meio assim, grilado, porque eles estão percebendo que ainda estão assim, meio que devagar. Então, aí, esse capítulo, esse tratamento que eles estão recebendo toda hora, porque já teve outro capítulo que eles conversaram, né, e tudo, toda hora essa atenção, presta atenção como é que vai ser, é um tratamento especial, sim. Como fala aqui toda hora, acabou de falar, os pupilos da irmã Angélica. Ela é como se fosse a madrinha deles.
E eles tiveram uma convivência grande, aí ela continuou progredindo e eles ficaram para trás. Aí até, imagina o coração deles, né? Como é que fica? Ela vai comentar aqui já já na frente. Que o coração fica arrasado quando você vê uma pessoa que você ama muito e aí vai tropeçando, tropeçando e vai ficando para trás e você vai caminhando, continua trabalhando suas tarefas e vai seguindo em frente. Então, realmente é um caso diferente. E agora eles mostra que eles estavam lúcidos, né? Para poder continuar o trabalho, porque ia ficar acordado mesmo, né? Não é para ficar, não é para ficar, tipo, vou prestar atenção. Vamos ver, né, o que vai acontecer. O que mais? Aqui no texto acho que não tem muita coisa mais para explorar aqui, não. Vamos ter algumas coisas para explorar no próximo pedaço. Mas como o capítulo é pequeno mesmo, eu consegui só 7 páginas, mais duas, não, 9 páginas. E vamos passar um videozinho dos comentários. Então, vou continuar o texto e depois a gente, de repente, comenta mais, porque ainda tem muita coisa aqui interessante, a parte maior está para frente agora. Quer dizer, um trechinho bom. Então, bom, começaram lá, né? Ela chegou, abraçou e aí começou a reunião. Então, a irmã Angélica foi clara na abordagem do assunto, já foi meio que direto ao assunto que ele botou ali, eu resumi, e aí ela começa a falar. Encerramos hoje um ciclo feliz das suas existências carnais, graças ao divino amparo que não podemos esquecer. Graças ao divino amparo que não podemos esquecer. Então, ela quer lembrar bem que tudo isso foi graças a Deus, né? Foram superados vários problemas e dificuldades entre reflexões e penas a que fizeram jus. Então, vocês, né, passaram por isso aí, porque tem a justiça divina acontecendo aí, no programa de crescimento para a vida. O Senhor, que não nos regateia concessões, forneceu-nos os recursos preciosos para os resultados ditosos que ora recolhemos. Diante do futuro, abrem-se-lhes novas oportunidades que lhes cumpre saber utilizar com a necessária sabedoria, jamais esquecendo a gratidão e o espírito de serviço de que foram objeto, nas doações que lhes chegaram por parte de muitos corações bondosos. Então, aí, novamente, os amigos que agiram e que doaram, que puderam, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Ela está lembrando a eles aí. Vocês poderão escolher o prolongamento da felicidade se optarem pela renúncia ou o sofrimento inesperado, decorrente de muitos desencantos, se preferirem o mundo, a vida, né, material, na verdade. Esta ser-lhes-á uma existência de lutas e redenção, nunca de quimeras e futilidades. Aí o que eu falei, ela fala, o investimento superior é muito alto para ser desperdiçado irresponsavelmente. Investiram tudo neles. Muitas vezes, a utopia lhes armará ciladas, e as ambições que lhes dormem no inconsciente programarão voos impossíveis. Cuidado, meus filhos. Nem sempre é róseo e azul o firmamento de quem aspira a alcançar as estrelas. Além da atmosfera, há sombras nos espaços infinitos, até que o raio luminoso encontre matéria de qualquer natureza que lhe reflita a claridade. Assim também, alegoricamente, ocorre na ascensão das almas. A vigilância e a humildade constituem roteiro de segurança para a marcha. Renovem-se na fé e adquiram resistência na ação do bem, sempre chamando atenção para a ação do bem, porque quando a gente está trabalhando no bem, a gente pega e fica mais consciente daquilo. Quando a gente trabalha de coração, né, a gente tem uma consciência de muitas coisas e consegue ficar mais aberto às mensagens, né? A gente abre um canal com os benfeitores. O corpo é um escafandro que abafa as lembranças e às vezes confunde-as. Na meditação e no serviço, vocês encontrarão a rota de equilíbrio. Minha meditação aqui também entra a oração, né? Lógico. O luxo leva à dissipação e o poder, não poucas vezes, conduz ao crime. São raros aqueles que vencem as ásperas provações da fortuna, da saúde, do destaque social, pois que se fazem acompanhar de um séquito servil, mentiras, bajulações, intrigas, calúnias, comandados pelos interesses subalternos que conduzem à loucura.
Foi que no texto da Joana a gente viu, né? Se a pessoa tem muito dinheiro, e aí quando qualquer pessoa que foi para ser amigo, a pessoa está sempre desconfiada, porque nesse mundo existe muita mentira, bajulação, intriga, calúnia, a pessoa com interesse, né? E aquilo ali, e isso pode conduzir aquela pessoa recebendo esse tipo de tratamento, conduzir à loucura. A promoção verdadeira do que nós devemos disputar é a do labor com o Cristo. E o grupo social onde nos deveremos desenvolver é constituído pelos sofrimentos dos nossos irmãos, às quais, aos quais deveremos atender, já que não desconhecemos o contributo que se paga quando se está sob os açoites do desespero, da enfermidade e da solidão. Vocês, como quase todos nós, e aí ela se inclui, incluímos todos nós aqui, né? Encontram-se muito comprometidos com o passado, no qual gemem e desequilibram-se irmãos que ficaram em abandono, em masmorras infectas, vitimados pelos ódios devoradores. Então, a masmorra infecta aqui é lá no plano espiritual, aquelas prisões que tem, que a gente já sabe que existe, né? Nas cidades, de cidades justiceiras, prendem os espíritos desencarnados que desencarnaram, quando vão lá e fazem eles como escravos. Então, eles ficam ali gemendo, desequilibrando-se e vitimados por ódio devoradores, porque ele alimenta aquele tipo de local. Esses locais eles são formados por essa vibração, né? Por essas deletérias, como eu chamo, essa carga energética e negativa que é formada e criam aquelas verdadeiras cidades. Morreram sim, mas não se libertaram. Encarcerados, as reminiscências inditosas bradam e blasfemam, imprecam por justiça e prometem se fazê-la, na loucura em que submergiram amargurados. Então é aquela história de querer justiça com a própria mão, com as próprias mãos, e aí eles procuram os que podem ajudar e ensinam ele a como se vingar. Eles prometem fazer e ficam loucos, na loucura que eles afundam, amargurados. E aí vem um mandamento, vamos dizer, é indispensável refazer caminhos. Faz-se inadiável o dever de reparar. Talvez não sejam eles quem se beneficiem diretamente, desde que as ações de todos nós são anotadas no livro da vida. Então, lembrando que tudo que a gente faz está sendo guardado no nosso perispírito, né? No nossa ficha espiritual. Lá no diz, né, que tem até um fichário lá com os nossos nomes, porque nós estamos aqui, não precisa ter ficha lá não, tá tudo na gente. Nós estamos aqui no nosso HD aqui todo carregado para lá e para cá com todas as nossas existências e tudo que a gente foi fazendo, de bom e de mal. Então ela fala que talvez a gente não se beneficie diretamente, por exemplo, se você repara um mal, né? E aí você, na hora, você acha, ah, agora eu reparei, agora eu vou receber, né? Sempre pensando, né, que a gente vai e faz e recebe de volta uma benção, uma tranquilidade. E não, às vezes não vai diretamente, já que as ações de todos nós são anotadas. Então, tudo que você fizer está guardado. Você vai receber, você está semeando, você vai colher, né? Aquela história também da lei de causa e efeito. Agora, lembrando que qualquer bem ou mal realizado à vida, nós o acreditamos, cabendo aos soberanos códigos programar o reajuste e o equilíbrio. Então, quem desequilibrou vai ter que equilibrar, quem sujou vai ter que limpar. E é toda aquela história que a gente fala da lei e rege o universo, que tudo que você fizer, você vai ter que, se você tirou do equilíbrio, você vai ter que fazer algum movimento para reequilibrar. Então, é o caso que é a hora que você vai reparar o seu erro. Enquanto perdurou o clima, agora continua a irmã Angélica falando, enquanto perdurou o clima de mais grave testemunho, ou seja, nas dias que o Agos estava no hospital, tá, passando mal, doente, teve aquela reunião que eles já conversaram com o obsessor lá no começo, lembra que eles chegaram a conversar, contando a história deles todos, né? Mostrou o que eles fizeram, foi o Agos matando o Felipe um monte de vezes, o nosso, foi, acho que 2 vezes, o nosso Felipe esteve convenientemente afastado. Então eles afastaram o Felipe nesse tempo que ele estava no hospital, depois da cirurgia, né, que ele fez tanto a cirurgia no hospital, da matéria, e a cirurgia espiritual, mas ele não foi liberado dos sentimentos de desforço que ele tinha. Eles não conseguiram fazer com que ele se acalmasse e ficasse. Ele saiu e falou, saiu, né, com ódio guardado e esperando a oportunidade, que nós comentamos no estudo anterior, que eles esperam uma oportunidade para voltar à luta. Então aqui ela fala, voltará a Alissa e os enfrentará.
Ela sabe que o Felipe vai voltar a brigar com eles. Mas ela coloca que só o amor puro e a ação superior conseguirão modificar-lhe os painéis, aos painéis da obsessão, e os painéis íntimos da alma. Então, para que ele, o Felipe, consiga se melhorar, ele vai ter que ver nos dois, no Agus e na Áurea, uma mudança. Que é um amor puro deles. E o Agro não tem lá grande vontade, né? Porque o Agro continua, naquela última reunião, ele ainda estava lá ressentido. Aí toda hora dá a entender que o Agro não está lá, assim, muito tendendo para ficar. E agora, né, tudo bem, eu perdoo todo mundo é meu irmão. Então ela coloca o amor puro e a ação superior. A ação sempre na situação de trabalho no bem, tá? Lembrando sempre disso. Aí ela fala, além disso, recordamos as marcas que ficaram, desde o massacre de 9 de abril, em 1815, lá na Darpelergues, como é que é francês, não sei falar muito bem, mas é porque eram as brigas religiosas, né? Então ela comenta, as perseguições religiosas deixaram lamentáveis resultados. Nos vencedores aparentes, que seria o próprio Agos, né? Que toda hora ele estava ali vencendo, e nos vencidos, que foi no caso, o último caso foi o Filipe. Então aí ela coloca, isso aí ficou marcado. Então, e isso ainda tá, né? Por isso que ele guarda, que o Felipe guarda essa mágoa ainda, né? O ódio, na verdade. Larga e contínua se lhes apresenta a estrada da reparação, aguardando. Adiante, meus filhos, porém com Jesus. Estaremos juntos, mas nunca se esqueçam do Senhor, tudo envidando para corresponderem às concessões desse momento. Então, está sendo investido, mas que eles têm que corresponder à concessão desse momento. Então, eles querem que, né, que agora eles mudem o modo de pensar. E aí ela coloca: o esquecimento é chaga cruel. Quando desce a sua cortina por sobre o bem fruído e as graças recebidas. Então, para eles lembrarem que eles receberam foi uma benção essa acréscimo de misericórdia. Foi uma graça recebida. Mas não é uma graça que a gente entende que é uma dádiva, uma graça assim, do nada, aquela história do nada. Foi uma graça porque eles estão tendo seus méritos, né, de se esforçar, estão lá fazendo, né, com jovens na juventude espírita, mostrou que eles estavam, né, atuavam nessa área. Então, eles têm esse esquecimento e cuidado, porque se eu começar a achar que, mas muito bem, já fiz a cirurgia, e tipo, eu fui muito bem, que o médico foi bom, e não lembrar que isso foi uma graça recebida. E ela coloca: armem-se de abnegação e elevem-se, descendo para ajudar. Não fazer abnegação em relação ao mundo, né? Aqueles os prazeres da vida no geral, porque a pessoa acaba se envolvendo com todo o dia a dia na correria e nos prazeres, e aí não lembra, né? Nunca tá com tempo para fazer uma saidinha para ajudar alguém, alguma coisa. É isso que ela tá querendo colocar bem aqui: armem-se de abnegação e elevem-se, deixando para ajudar. Se souberem ser fiéis ao dever, uma claridade superior abençoará suas horas, e o tormento não se lhes agasalhará nos corações, nem a dúvida encontrará campo em suas mentes. Porque também pode acontecer. A pessoa começa a ver, mas tudo está acontecendo ruim, mas que raio, eu estou rezando tanto e não consigo, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, eu não estou conseguindo nenhum retorno. Então aí começa a vir a dúvida. A pessoa que, deixando isso, não sendo fiel ao dever que se colocou ali, ela começa a abrir a brecha. E nessa brecha é a hora que a veneranda já falou lá. Presta atenção que a gente vai. Eles vão voltando. Mas como é que eles voltam? Porque você vai abrindo espaço. Eles estão ali na sintonia de vibração péssima, pessimista, negativa e do ódio. A pessoa começa a abrir umas dúvidas, começa a ficar cansada, estou muito, né? Aí começa a abrir a brecha. Aí a irmã Angélica silencia um pouco. Enquanto eles estão se olhando, se prometendo fidelidade, amor, dedicação ao bem, renúncia, ansiosos por testemunhar o que ela está falando, olha, vamos ter que fazer assim. Eles estão ansiosos, esse reconhecimento e o espírito de serviço que os estimulavam naquele instante festivo. Mas, todavia, podia-se perceber no semblante da veneranda entidade uma leve presença de preocupação. Qual se ela se adentrasse pelo futuro e pudesse antever acontecimentos de porte perigoso, como sombra de ameaça. E por fim, ela vai concluir: somos uma família espiritual, na qual a ascensão de alguém a todos eleva, e qualquer queda a todos aflige. Então, o que eu falei com vocês, eles estão ligados de uma maneira que ela foi ascendendo, mas
fica aflita com a queda deles. Então, eleva um pouco o grupo, porque aí ela também pode ajudar o grupo, né? Só que acontece que, enquanto eles não veem aqueles que eles amam muito se melhorando, a felicidade não fica completa, né? A gente sabe. Então, aí ela continua falando: a união no compromisso do bem é o impulso do êxito. E o desvio ou a separação de hoje, mesmo que prazerosa, é alarme para amanhã. Então é a história da pessoa se desviar do compromisso do bem, né? Separar, e aí você vê, ela fala: a união é o impulso do êxito, no compromisso. Agora a separação, ou seja, você agora deixa de fazer, mesmo que dando prazer, tendo uma vida, né, bem melhor, é alarme para amanhã. Em qualquer situação, no entanto, Jesus vela e nos espera. E aí ela faz mais alguns ligeiros comentários, se despede e manda eles de volta, de retorno ao corpo. A alvorada começava a atingir a noite com pingentes de luz. No dia seguinte, o casal se despediu lá, né, que eles foram liberados, tiveram alta, despediram-se dos amigos, colegas e dos benfeitores, enriquecidos de esperança, e o casal partiu na busca da manhã, de retorno às atividades que haviam ficado para trás, aguardando. Então vamos ver aqui agora as referências em relação ao que a gente, os trechinhos que eu vou trazer, que são o último estudo nosso, para mostrar bem essa história dessa tensão, né? Que ela tá cabreira aí, a irmã Angélica, porque ela tá percebendo que tem, né, eles têm isso no seu íntimo, né? No seu espírito, aquilo ali como um tipo de comportamento. Então, lembrando o capítulo 20 no nosso livro que nós estamos, foi semana passada, tem um trechinho que foi falado assim: consideremos ainda que a libertação de uma conjuntura deste tipo não imuniza ninguém em relação ao futuro, desde que não se erradiquem os fatores propiciadores do desequilíbrio psíquico, a pessoa sintonizará, por fenômeno natural, com outros espíritos com os quais se afinará, por identidade de propósitos, de sentimentos e de ideia. Então, se eles dois, né, não sintonizarem com essa parte do bem, né? Com esse espírito elevado e tudo. Outros espíritos, não precisa ser só o Felipe, não. A gente sabe que existe espíritos com vários, né? Com vários, vamos dizer, níveis de amadurecimento, vários níveis de desequilíbrio. Então, eles vão se, por afinidade, por identidade, sentimentos, ideias, vão se juntar a eles. E aí podem influenciar tanto para o bem como para o mal. Então aí ele está colocando, vai depender disso, que não tem que se erradicar esses espíritos do desequilíbrio psíquico que está colocado aqui, certo? No capítulo 21 também a gente viu que a insistente perseguição de Felipe, 21, fizeram essa mainada, como comentamos, seja pelo superior amparo da irmã Angélica, porque colocou eles meio que tipo, protegendo, e aí ele não podia chegar perto para fazer maldade, ou também porque no próprio Argos, que tinha essas matrizes de fixação dos plugs, que os plugs é do obsessor, que é tipo uma tomada que liga, né, no obsediado, que se mantava ali os vínculos obsessivos, e isso começou a ficar modificada, essa ligação, e impediu que esse prosseguimento temporário da vingança, do esforço. Porque nesse momento eles ficou mais frouxa, né, vamos dizer, como falou, e modificou um pouco a estrutura, e aí ele também não conseguia chegar tão perto, não conseguiu abrir a brecha, entrar pela brecha ali, porque ele já estava também protegido e tudo. Deixa eu só voltar naquele trechinho que eu li aquela hora, que eu acabei, na hora de mexer, eu não acertei, que é isso aqui, ó. E aí quando no trechinho que o Miranda conta que a benfeitora convocou eles, a fim de apresentar as diretrizes para o casal, aquela que seriam a pauta das suas futuras atividades, ele colocou bem essa parte aqui. Isso aconteceria respeitando o livre-arbítrio deles mesmos. Então, essas futuras atividades, essas diretrizes para seguir, ela colocou, mas ela sabe que tem que respeitar o livre-arbítrio deles mesmos. Então, daí nós estamos fazendo esses comentários. Era para estar junto aqui, depois eu vou acertar antes de mandar. Bom, com isso aí, essas lembranças aqui que fizeram, também vamos partir aqui para um trechinho a lembrar como é que funcionam as leis da vida, né? Como é que funciona? Primeiro, lá no livro Céu e Inferno, que a gente tem lá sobre o modo de você conseguir acertar, né, os seus erros. Eu não coloquei aqui o item, não, porque o meu livro, ele é o livro
que no caso seria a tradução da primeira edição, é diferente do outro que foi feito mais para frente, então assim, eu não soube situar aqui porque eu não ia colocar nem um do outro. Eu peguei, recortei, e é só o trechinho que é interessante sobre essa situação do arrependimento, a expiação e reparação. A gente já comentou isso aqui várias vezes, já coloquei até trecho aqui nos slides, e tudo, mas nesse momento foi citado para lembrar que o arrependimento, embora seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, o que que se coloca? Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, lógico, a pessoa que inicia, às vezes ela vai, fica, vê que errou, aí começa com aquela história do remorso, a gente já discutiu várias vezes, e aí não pode deixar cair na culpa, nem ficar no remorso, tem que partir para o arrependimento, que é o quê? Uma mudança de comportamento, mudança de mentalidade primeiro, porque a palavra arrependimento é a mudança de pensamento, de mentalidade, para que com isso a pessoa vá partir para, bom, eu arrependi agora, o que que eu faço com isso? Seria a sequência, a expiação, que seria a pessoa logo de cara, ela já quando está arrependida, ela passa por uma expiação moral, que dói muito o coração, a pessoa fica triste, por que que eu fiz isso, né? Como é que eu fui errado dessa maneira? E aí a expiação moral sempre aparece, e a reparação que vem dependendo da situação, a pessoa vai conseguir fazer logo, né, em sequência, às vezes é uma coisa que alguém que já morreu, aí você vai fazer de outra maneira. Então, esses três, e é para a gente meio que guardar na mente, né? Arrependimento, expiação e reparação, eles são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza o amargor da expiação. Então, quando a pessoa está arrependida, ela, sinceramente, é o que a gente fala no arrependimento sincero, ela já sabe que quando ela começar a passar por um momento, né, inclusive não só expiação moral, como passa também de expiação na existência, toda ela já sabe que aquilo ali é em uma condição de que, poxa, eu errei, agora eu tô vendo aqui que, quer dizer, tipo, tô colhendo a minha semeadura, né? É uma que, meio que uma conclusão, vamos dizer, né? E abre e arrependimento também abre pela esperança o caminho da reabilitação. Então a pessoa sabe que ela com aquilo ali, ela vai passar. Agora eu vou começar a pensar em como é que eu vou fazer para melhorar, ou me melhorar, né? Já que eu não consigo às vezes reparar o que eu fiz com o outro, então começa a fazer com você, começa a reparar e fazer a sua regeneração. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então é aquela história. A pessoa vai perdoar, recebe o perdão de Deus, não é que ela vai perdoar, recebe o perdão de Deus, né? Como vamos colocar nessa situação assim. Então, é uma graça divina. Bom, não é bem essa graça, não é uma dádiva que você recebe, não. Você vai ter que fazer reparação. Vou mostrar aqui agora o pedacinho que a Eulália vai comentar, são 4 minutinhos só do vídeo para que vocês vejam que legal o comentário dela e que a gente, vamos sempre lembrar que tem essas propagandas, eu logo em seguida eu tiro, porque a gente poder escutar aqui. Deixa eu ver como é que está a sua cidade. Normal. Eu vou deixar normal mesmo. Ação, contudo, pode anular-lhe o efeito, destruindo a causa inicial. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Porque aqui trata-se também do perdão, dos erros cometidos de um e de outro lado. E nós somos muito vacilantes no perdão, porque acreditamos que o outro que fez o mal, ou supostamente fez o mal, ele não merece ser perdoado. Esquecendo que trazemos o ranço da absolvição católica, de que estão perdoados todos os nossos pecados, portanto, não precisamos repará-los. Carregamos as indulgências, as penitências breves, muitas vezes conquistadas, sob recursos amoedados, que nos liberava da responsabilidade sobre as nossas atitudes.
E o que vemos nesse capítulo é exatamente ao contrário. Normalmente, o arrependimento se dá no mundo espiritual, porque de posse do conhecimento dos nossos deslizes morais, nós tomamos ciência de que precisamos reparar. E concordamos, não na sua generalidade, muitos ainda, infelizmente, não despertaram para os próprios equívocos e fazem parte de um planejamento coletivo, quase automático. Outros, quando se dão conta de que podem, devem e são capazes de reparar, merecem todo um cuidado especial que neste capítulo está narrado nos parágrafos 15, 16 e 17, mostrando quanto Áurea foi preparada para o enfrentamento que agora se materializava, do processo de renascimento, desde o estudo do seu passado, como da programação. A veneranda irmã Angélica avalizara pessoalmente o seu retorno, investindo os seus títulos de enobrecimento e intercedendo junto aos programadores especiais de encarnações. Vejam que Áurea e Argos não são espíritos privilegiados, mas quando nós movimentamos, damos o primeiro passo em direção à reparação, todos os benfeitores, em nome dessa amizade linda que a Gi nos colocou, dita pela benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar e no Boa Nova, por Humberto de Campos, nós vemos que os benfeitores, eles se debruçam sobre a nossa recuperação, nos oferecendo todos os adjetivos, todos os benefícios que tentem garantir essa travessia com segurança. A Áurea também. Então, aí agora a gente, depois eu ainda vou comentar mais um pouquinho lá no texto, nesse vídeo aí, você vê que ela começou falando que, como a gente estava comentando, o perdão seria uma graça, né? Então, se você for fazer assim, o perdão é uma dádiva concedida por Deus, e não é. No vídeo, a Eulália vai dizer que normalmente, e eu achei interessante, porque eu vejo isso em outros livros também, e ela confirma que o arrependimento se dá no mundo espiritual. Quando nós chegamos lá, aí vamos ter conhecimento dos nossos deslizes morais, que às vezes a gente nem reconhece que foi um deslize aqui, né? E vamos tomar ciência que nós precisamos reparar nossos erros, que muitos nem sabem, porque assim, não. É aquela história que ela comentou na nossa época, né? Nas nossas outras encarnações, a época de seguindo lá, perdão dos pecados, o outro me perdoa. Eu não tenho que fazer nada. Ou comprava na indulgência, o perdão dos pecados. E esses, né, para trás ali, a época da civilização pensando desse jeito. E tem algumas doutrinas que ainda pensam assim, que a pessoa vai receber, vai lá fazer alguma coisinha e já está perdoado os pecados. Não imagina, a pessoa não tem noção que aquilo ali é uma situação que ela vai chegar e vai ter que reparar. Então, seria um reconhecimento. Ela vai tomar ciência que precisa reparar os erros. E também ela colocou que quando a gente nos movimentamos para a reparação, então você tá, já chega lá, toma consciência e quer reparar, você vai ter benfeitores espirituais que oferecem ajuda. Fora o seu mentor, né, seu anjo da guarda, vão ter benfeitores que vão nos oferecer ajuda para garantir essa travessia com segurança. Tudo isso em nome da amizade que eles nos dedicam. E ela ainda comentou, né, a história do trechinho que eu li aqui. Agora eu vou ler um trechinho que tem aqui também sobre a história do planejamento coletivo que ela colocou aí, em relação a essa situação, quando a pessoa está programada, mas que aí está no livro Missionário da Luz, de André Luiz com Chico Xavier, e está uma conversa entre o instrutor Alexandre e o André Luiz, falando sobre essa história dos planejamentos de reencarnação.
E aí o Alexandre vai falar. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos. Então, grande percentagem, ou seja, a maioria, né? Porque, na verdade, aí ele não falou qual a percentagem, mas em outros trechos ele coloca que a maioria das reencarnações tem esses moldes padronizados, porque está todo mundo naquela mesma vida, né? Vivendo e ligado às coisas da matéria, no campo de manifestações puramente evolutivas. Então, fica ali naquela sequência natural, mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa. Que seria a porcentagem daqueles espíritos que já estão querendo se melhorar, elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Ele está explicando isso aqui porque, não sei para quem não leu o livro Missionários, que é aquele livro que traz a reencarnação de Sigismundo, que era um espírito que estava num processo reencarnacionista individual, porque foi toda programada, ele era um espírito que tinha evoluído bastante no plano espiritual e agora estava passando com os problemas, e aí ele estava acompanhando de perto, é isso que ele queria colocar. É individual, foi uma equipe para ficar acompanhando aquele momento de concepção, de reencarnação, tudinho. Então ele falou, ó, isso aí é uma porcentagem, mas é pequena, lógica, né? Então aí ele coloca que, em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Então, nesse tipo de espírito que está vindo para trabalhar, e missionário, no caso também no livro Os Mensageiros, que eles trouxeram dos médiuns, né? E aqui no Missionário da Luz, que são trabalhadores, que estão falando, né? No caso também missionários. E aí o Alexandre fala, quando eu me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Então eles já estão com algumas qualidades superiores. E ela coloca. O Alexandre fala, em geral, como acontece a nós outros, ele também se colocando junto da gente, né? São entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação. Então, eles podem influenciar, eles podem pedir, né? Escapando, de certo modo, ao padrão geral. O padrão é aquela que a gente falou lá em cima, é uma grande parte. Mas alguns chegam e podem conversar, e podem falar, e pedir lá, como foi o caso do Segismundo, que é o que estava reencarnando, já tinha conversado com o pai dele, mas só que ele tinha matado o pai na outra existência. Então, naquele momento ali que ele estava querendo reencarnar, o pai, sem querer, na carne, faz com que, né, fala quando você está na matéria, esquecer, ele ficava com medo do espírito, que já estava ali perto, e não conseguia ter a condição de ter a concepção. Aí eles tiveram que chamar ajuda, todo mundo vai conversar, e ele realmente, eles combinaram tudo certinho. Eles influenciaram na sua reencarnação, no fator da reencarnação, e aí ele fala: isso aí são entidades que têm boa vontade, perseverança e sinceridade, ou seja, querem melhorar. Aí o Alexandre termina esse trechinho que eu escolhi aqui, claro, que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Ou seja, essas alterações que eles vão escolher aqui, né, para passar na existência, que os serviços de retificação representam tarefas enormes. Então a pessoa pode passar também por umas provações, umas expiações. E o comentário que em relação ao que a gente falou lá do esquecimento é chaga cruel, porque esse aí foi um comentário até do Marcelo Show, ele fala: o esquecimento é chaga cruel, que o Miranda, não, a Angélica está falando, quando desce a sua cortina por sobre o bem fruído e as graças recebidas. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer aqui que a gente prestar atenção, que toda vez que nós recebemos uma concessão, uma misericórdia, um livramento, um benefício, né? Vamos sempre lembrar disso que a gente recebeu por obra de alguma ajuda divina, né? Devemos considerar o que isso viabiliza na nossa vida, o que agrega na nossa vida, no nosso planejamento de vida. E aí, com isso, né, com isso que eu recebi, com essa, né, essa concessão, misericórdia, esse benefício, o que eu posso promover com esse recurso recebido?
né? Porque às vezes a pessoa recebe não só a saúde, tudo. O que que agora, tendo essa misericórdia que eu recebi, agora, o que que eu posso fazer com isso? Não, já que eu, por exemplo, estava saúde, agora já estou com saúde boa, como é que eu vou agora, vamos dizer, retribuir, né? Com eu ter recebido uma melhora da minha saúde, então o que que eu posso fazer? Eu achei interessante, gostei do comentário, e aí trouxe aqui para a gente refletir e colocar o que nós temos aí. Agora vocês comentam aí. Tem 20 minutos para comentar bastante. Essa situação, essa história do arrependimento, né, é muito importante, né? A gente às vezes até se arrepende aqui na vida material, né, de algumas coisas que a gente faz, isso já é uma grande oportunidade, né, de refazer o nosso caminho ainda aqui na vida material. Mas nunca é tarde, né? Então, quando a gente está no mundo espiritual, a gente experimenta o arrependimento, também é uma oportunidade, né? Que a gente tem para se refazer e recomeçar numa nova encarnação, né? É sempre benéfico, né? O arrependimento, porque ele é o começo de de uma transformação, né? Interior. A gente experimenta pequenos arrependimentos na nossa vida material e por aí a gente já imagina, né? O quanto isso é importante. O que a gente não pode é ter aquele sentimento de culpa, o remorso, porque tudo isso é muito prejudicial, né? Para a nossa vida, né? A partir do momento que você começa, é um sentimento destrutivo, né? Então o arrependimento ele tem que levar você a um crescimento, né? A uma mudança de comportamento, né? Para melhor, sempre para melhor, né? Por pior que a gente tem, as coisas que a gente faz, realmente a gente tem diversos, né? A gente faz a lista aqui num caderninho de diversas coisas que hoje a gente não teria feito, não teria falado, mas a gente não pode ficar pensando no passado, né? A gente tem que construir dali para frente. Claro que reparando, né? Vamos reparar os erros, vamos nos corrigir, vamos fazer o nosso melhor, enquanto a gente ainda está aqui, né? Aproveitando essa encarnação, né? É isso. Essa questão do arrependimento, né? Primeiro a gente precisa reconhecer que errou. E daí a gente entende por que que é no plano espiritual, porque é muito difícil para a gente reconhecer que errou, né? Que não foi delicado o suficiente, que não foi amoroso, ou que não foi, né, o que deveria ser. Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade. Quando a gente volta para o plano espiritual, está tudo descortinado à nossa frente, tudo que a gente fez antes, né? Assim, dessa encarnação, você vai ter contato. E aí você vai ter um leque maior para você entender como você deveria ter feito, né? Então, assim, esse arrependimento é no plano espiritual mesmo por causa disso tudo, né? Também das nossas dificuldades de reconhecer que erramos aqui, né? Enquanto estamos encarnados. Estou vendo aqui que a gente até já estudou, eu já mandei esse pedaço aqui para vocês, acho que vou até colocar na tela aqui. O que que acontece? A gente já teve uma. Deixa eu ver se é isso que está indo. Tá aí na tela ali do Pensamento e Vida, né? Aí eu já coloquei esse textinho, a gente falando da culpa, naquela vez que a gente falou da culpa, e aqui vai colocar que remorso para arrependimento, aí vem essa sensação, a pessoa começa com remorso, vai para o arrependimento. Aí no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai falar que arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma esse abscesso mental, envenenando pouco a pouco, expelindo essa corrente miasmática da nossa vida íntima. Então, começando essa história de sair da culpa para o arrependimento, né? A pessoa mudar o modo de pensar. Aí ele vai comentar, eu achei interessante, agora vocês falando, eu lembrei, que a questão 990, Kardec pergunta para os espíritos: o arrependimento se dá na vida física ou na espiritual?
a que os espíritos respondem na vida espiritual. Quando eu vi a Lara falando ali, eu sabia que eu tinha lido em algum lugar, e foi no livro dos Espíritos, que aí eles colocam, quer dizer, a grande maioria das vezes você arrepende mais na vida espiritual, porque é a hora que você toma consciência, né? A nossa, lógico, se você tiver em equilíbrio, porque tem espíritos que acabam de desencarnar e ficam totalmente desequilibrados, a gente sabe, já estão numa energia, não, na vibração não muito boa e acabam de se perder e enlouquecem. Não melhoram ali naquele momento, são levados, né, para o pessoal da sua mesma sintonia, mas aqui, no geral, você tem mais arrependimento aqui na vida espiritual, mas também os espíritos vão continuando. Podem ocorrer na física, quando chegares a compreender a diferença entre o bem e o mal. Então, nós aqui, que já estamos, como a Carla comentou, estamos mais conscientes, nós temos condições de entender o que a gente fez, que não estava dentro da lei de Deus, e aí eu me arrependo. E aí tento consertar melhor, que já tento até reparar o melhor que eu posso aqui, né? Então, esse arrependimento, portanto, será mais ou menos profundo de acordo com o entendimento moral do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, ou seja, de acordo com o que a pessoa também, não só da sua, vamos dizer, da sua maturidade espiritual, né? É o entendimento moral, também é maturidade espiritual. E a pessoa entende mais ou não, consegue aceitar que não fez bem, porque acha, ah, não fez errado, está achando que fez certo, e não está percebendo ali, quando a gente não tem o seu autoconhecimento, que aquilo ali foi um erro, né? Que aquele modo de agir não está na lei de Deus. E aí, na 991, comenta aqui também, aí continua falando, que foi um comentário que eu tirei do site Consolador, Kardec pergunta aqui, qual a consequência do arrependimento na vida espiritual? E a resposta foi, o desejo de uma nova encarnação para se purificar, que a pessoa compreende as imperfeições que o impede de ser feliz, e por isso anseia por uma nova existência em que poderá reparar suas faltas. Então, indo para lá, tomando consciência, aí o espírito que esteja com entendimento, né, que esteja ali consciente, ele quer fazer alguma coisa para reparar a falta. É a hora que você aceita. Umas provas que a pessoa passa falando, meu Deus, a pessoa está aguentando essa prova, tá assim. Mas está aguentando porque ela sabe lá no plano espiritual que ela precisa disso para uma expiação, por exemplo, que a gente viu vários casos de expiação, aguentando essa expiação, sim, a expiação também vai para reparar a falta. Na verdade, a expiação primeiro, você estava no menos 30 na cotação lá da sua responsabilidade espiritual, aí você bota reparando com uma expiação dessas, mais séria, tudo, você vai para o zero, mas depois você começar a fazer, que aí você fez com você mesmo, você, né, vamos dizer que você lesou o perispírito, como várias coisas que eu já falei aqui, e aí a pessoa vai reparar suas faltas. Completando o assunto, Kardec preferindo a vida física, na 992 que ele coloca aqui, ele pergunta, e o arrependimento ainda na vida física? Perguntando, né? Aí os espíritos respondem, é um começo de progresso. Já na vida presente, se houver tempo de reparar suas faltas. Quando a sua consciência aponta um erro e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. E aí é a grande importância do autoconhecimento, que a gente vai começar a se conhecer melhor. Vai perceber no momento que você está agindo, vamos dizer, né? Que você está começando a agir de uma maneira que já sabe que não é correto, assim, isso aí não está sendo muito bom, essa minha vibração eu estou emitindo não é positiva, não é uma vibração de paz, de amor, e aí você percebe, aí com a consciência você já começa a reparar, então você já começa a vir, eu vou vigiar para não fazer mais isso aqui, ó, vou estar observando meus atos para poder, na próxima vez, eu responder de outra maneira, e isso tudo já ajuda a pessoa já a evoluir, começar a sua evolução. Não é que você vai subir um patamar, não, mas você já fica consciente. É por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês. Nós aqui, com esse estudo, tomamos consciência de muita coisa. E que muito vai ser cobrado da gente, lembrando sempre isso, que a gente está tomando consciência, tomando conhecimento, tendo conhecimento, né? E a gente sabe que o Espírito guarda tudo, e com isso nós temos uma grande responsabilidade tanto para conosco, nos modificar, na nossa transformação moral, na nossa regeneração. Se a gente não se regenerar em alguns pontos que sejam, nós não vamos ter um planeta, não vai evoluir para a regeneração, porque não é o planeta que vai mudar, vai dar uma explosão e ele vira regeneração. Nós é que vamos modificar a psicosfera do planeta. E ele só vai se mudar quando uma maioria das pessoas estiverem vibrando bem, vibrando no bem, e a gente muda a nossa vida e a gente também tendo consciência de que a gente está fazendo com o próximo. E com isso você faz
para o próximo, irradia sempre amor, né? E vibração positiva para o próximo, e aí também vamos ajudando, não só a nossa, né? Ao nosso redor, a psicosfera ao nosso redor, a psicosfera do planeta. Então, em relação a isso que vocês comentaram, né? Realmente temos que aproveitar e botar e lembrar que tem que ter sempre o autoconhecimento, nós tentando a gente se perceber, vigiando aqui nos nossos pensamentos o que a gente está fazendo de diferente. O que mais, gente? Ainda tem um tempinho para comentar. Quem mais quer falar? Estão muito calados hoje. Se vocês não forem comentar mais nada, esse negócio do esquecimento aqui também. A história de lembrar, tá? Vamos lembrar sempre também, quando a gente receber, a gente acontece uma coisa na vida, faz uma cirurgia, tava, né? Aí você agora estava preocupado, agora você viu que deu tudo certo. Lembra sempre que isso é que isso aí foi uma graça, vamos dizer. Não é uma graça à toa, né? Que a graça de Deus, assim, a gente teve essa misericórdia, essa concessão, esse benefício para utilizar isso para nosso planejamento de vida. O que que eu posso promover com isso? Então, agora, já que eu estou bem em saúde, né, eu posso fazer alguma coisa com esse meu estado de saúde aqui, e daí a gente vai colocando sempre esse tipo de agradecimento, né? Sempre agradecimento de receber essas concessões e colocar o trabalho, o objetivo na ação do bem. Sandra quer falar? Desligou aí? Fala. Sandra Ferreira. Eu? Ah, tu Eu? ligou o áudio? Não, porque está terminando, né? Tá, vamos terminando. Então, pois é, ninguém quer falar mais nada, não tem mais comentário, então vamos passar já para o nosso terminar e Carlinha fazer a oração para a gente terminar, certo? Um pouquinho mais cedo também, nem muito. Vamos lá, Carla? Vamos. Então, vamos agradecer a Deus por esses momentos, por essa nossa reunião, agradecer por esses conhecimentos que a gente adquire, que nos fazem ter mais responsabilidades. Então, pedimos, Senhor Jesus, que nos ilumine para que a gente possa fazer o nosso melhor diante dessa realidade, né, que o Espiritismo nos traz. Que sejamos responsáveis, que sejamos fortes para enfrentar as dificuldades, que sempre acontecerão, que nós sejamos corajosos, que nós sejamos amáveis e que essa nossa congregação continue, permaneça com esses e outros estudos que ainda virão. Obrigada, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que sejamos sempre gratos também a essa concessão desse grupinho nosso aqui, estudando juntos, fazendo nossos comentários, que isso também é uma concessão, né? Estamos tendo aí uma um benefício que está nos ajudando, né, nessa existência e a gente podendo ter os livros que nos dão o conteúdo do nosso estudo, né? Gratidão a Divaldo, gratidão ao Manuel Filomeno de Miranda e a gratidão a todos nós aqui que estamos juntos vibrando nessa energia aqui para manter essa vibração, essa ressonância aqui que vai fazer com que a gente siga um pouquinho melhor, né? E siga melhor, com mais fé e confiança na nossa proteção divina. Gente, até semana que Mais vem. um degrauzinho. Mais um negocinho, mais um, nem que seja pequenininho. E Semana que vem gratidão a estamos juntos. Sul também, né? Gratidão a você, Sul. Eu só fico fazendo aqui o canal, né? Eu vou lá e escolho Mas é aqui bom demais. a gente Bom escolhe o que que a demais. gente recebe. Vocês veem que eu coloco ali a colocação, eles fazem umas colocações lindas. Eu vou trazendo o que eu posso, resumindo, porque senão a gente ia ser 3 horas de É, estudo, nem a gente ia aguentar. Mas ajuda vamos em muito. frente. Com saúde, a gente recebe Então, saúde, a gente retorna aqui. Então, vamos, então, gente. boa noite para todas. Boa noite, beijo para Boa vocês. noite. Tchau, Até. Tá, tchau. Gente, boa fiquem com noite, Deus. obrigada, Su. Tchau, Boa gente. Boa noite. noite. Tchau. Boa noite.